Você que entrou nesse vídeo, saiba que não foi coincidência, mas sim o inevitável. Se você está aqui, era pra ser assim. XX-Holic. Bom, com tanto X assim, você deve estar pensando, mas não, XX-Holic é uma obra da Clamp. Para quem não conhece, é um grupo de minas que fazia o doujinshis. Mas não só isso, também fizeram Sakura Card Captor, Kuibits e Bloodsea, além de vários outros animes. Bom, XX-Holic foi lançado em 2003 na sua versão em mangá. Ganhou o anime em 2006, que foi bastante aceito pelo público no geral, o que não é muito difícil, afinal, poucos anos de diferença tinha lançado Sakura Card Captor. Contamos com 2 temporadas, alguns OVAs e um filme. Inclusive, se quiser ver, eu indico bastante assistindo a primeira temporada, mais o filme, aí depois partindo para a segunda temporada, e depois temos 2 OVAs, chamado XX-Holic Shumuki e depois o XX-Holic Row. Do gênero suspense, psicológico, comédia, mistério e drama, ele consegue trabalhar bem em todos os episódios e é bem balanceado no geral. Fazendo todo esse tempo de lançamento, ainda consegue se manter em alguns temas recentes. Digamos que ele envelheceu bem. Tanto nos questionamentos quanto nas críticas, ainda estão de pé no dia de hoje. E é o que vamos falar nesse vídeo. Iremos dar uma resumida ressaltando alguns pontos do que eu lembro. E bem, como não tive tanto tempo para rever o anime inteiro, eu fui pulando alguns episódios. Vida de CLT é difícil, galera. Leave me alone! Porém, os pontos fortes que eu lembro serão citados. Bom, assim espero, né? Assisti esse anime faz tanto tempo e eu, como sou ruim de memória, não lembro quase nada. Meu nome é Eric e sim, talvez metade de vocês droparam o vídeo nessa gigantesca introdução. Gigantesca igual o que eu tenho bem aqui, chamado ansiedade. Começamos do início. Nosso protagonista juvenil, Watanuki, tem um dom um tanto estranho. Ele atrai e vê espíritos desde criança. O mundo de XX-Holic é baseado na cultura japonesa e oriental. E no dia que o Watanuki estava sendo perseguido por um espírito, ele acaba sendo levado sem perceber para uma casa que na verdade era uma loja. E a dona dessa loja se chamava Yuko, que diz resolver e conceder desejos sobre tudo que a pessoa quiser. Porém, ela terá que dar algo em troca, seja o que for, tem que ser proporcional. Tipo a troca equivalente de Fullmetal. Quem que viu na época e não colocou a Yuko como uma das top waifus aí, é um psicopata. Aí está você, minha doce periquitinha. Yuko se demonstra um tanto misteriosa e muito inteligente. Isso do início ao fim. Nosso prota pede para ela fazer que ele não consiga mais ver espíritos. Porém, o preço para fazer isso é muito alto, então ele terá que pagar de alguma forma, né? E será trampando no meio período para ela. E agora sim começamos o desenrolar da nossa história. Trampando meio período na loja, nosso prota tem mais contato com esses espíritos. Afinal, a Yuko é muito ligada a esse lado espiritual. Como falei antes, ela diz que resolvia problemas. Porém, a Yuko meio que não resolve. Ela mostra um caminho para a pessoa resolver. E vai da pessoa se ela vai resolver ou não. Mas tem um porém aí. Pois dependendo do que a pessoa quer, como eu disse, terá um preço. Como vemos em um episódio onde uma mina tem uma foto que ela diz que é de mau agouro. A foto revela que essa mina matou a amiga a empurrando de um penhasco, um pouco depois da foto ser tirada. Então ela pede para Yuko apagar essa foto da existência. Porém, o preço será muito alto. A pessoa não poderá aparecer em nada em relação à fotografia ou vídeo. Tudo em torno de capturar a imagem dela, pois senão a imagem irá retornar de novo e todos os lugares vão saber que ela assassinou a amiga dela. O peso de ter matado uma pessoa é muito alto, por isso o preço a ser pago será alto também. A Yuko não é alguém que vai dizer o que é certo e errado, como disse antes, ela é uma pessoa misteriosa até o final da obra. Não tem como entendermos 100% dela. E basicamente o anime vai girar em torno do inevitável, como eu disse no começo do vídeo, algo que não pode ser parado ou interrompido.
tipo uma força da natureza. Assim como as pessoas que encontram a loja dela geralmente são puxadas por algo ou acabam entrando lá sem perceber. Tinham algo a resolver ali. Porém, se você procurar a loja dela, nunca irá achá-la, pois chegando no local não tem nada. É só um terreno vazio. Então você só encontrará se tiver um assunto. E também, pelo que eu entendi, as memórias das pessoas sobre o lugar são meio que apagadas. É como se ela nunca estivesse ali. Cada episódio tem sua história. Algumas estendem entre 3 episódios, mas geralmente se fecham. E como disse, o anime gira em torno do inevitável, mas também no autoconhecimento, misturado com lendas e superstições. Um anime fantástico e mais sombrio em relação às superstições do que os outros animes. Também vemos um lado do ser humano, não digo lado ruim e nem bom. Digamos que é um lado que nos faz ser humano. E ao mesmo tempo um lado meio tribunal da Yuko, como nos é mostrado os resultados da ganância em uns episódios, onde a professora da escola da Watanuki acha a loja e vê um artefato meio misterioso. E como ela era uma colecionadora, ela tem interesse. Porém a Yuko fala: cara, não abre esse artefato. Você pode ficar com ele, mas não abre. Mas a curiosidade é tanto que ela acaba abrindo sem querer. Talvez ela abriu ou talvez não, porque foi um acidente. E tinha uma pata de macaco, que dos contos é um objeto espiritual capaz de realizar desejos. E vemos que quando um desejo é realizado, o dedo se quebra, até quebrarem os 5 dedos. Mas vemos que para realizar esses desejos, algo proporcional tem que ser feito. Tudo é proporcional. Como vemos, onde ela pede uma chuva e realmente começa a chover. E ao mesmo tempo a piscina da escola fica vazia. Ou quando ela pede um espelho raro que ela queria muito e o espelho de uma loja some. E vai evoluindo até algo mais pesado quando ela acaba chegando atrasada na estação de trem e pensa que alguém podia se jogar na frente do trem para ela dar uma desculpa do atraso. E só pensando nisso o desejo acaba se realizando. Porém, como tudo se interliga a ela, como a piscina e os espelhos, então futuramente essa menina que se jogou na frente do trem ia ser interligada e talvez com um possível homicídio. Ela deseja desfazer tudo que foi feito, mas como preço o último dedo quebrado tinha que ser pago. No momento que a mão agarra o pescoço dela, ela se torna a nova mão de macaco. Assim voltando para o mesmo lugar da loja da Yuko. O Watanuki, por ter contato com espíritos e muito mais depois que começou a trabalhar com Yuko, corre risco todos os dias. Então ele precisa de algo para proteger. No caso do anime, é alguém. E esse cara é simplesmente o Zoro de cabelo preto. Sim, se isso não é o Zoro pra você, ele até tem o mesmo dublador. O Domek mora em um templo antigo do seu falecido avô. E o Domek é meio que um amigo do Watanuki. Sim, vou colocar como amigo entre aspas, né? Porque o Watanuki não se dá muito bem com ele. Apesar de que os dois estão sempre juntos. É meio que inevitável os dois sempre se unir. Bom, ele, diferente do Watanuki, ele não enxerga espíritos. Porém, por outro lado, o Domek tem uma passiva ativa, né? Ele consegue repelir os espíritos inconscientemente. Que mais para frente vemos o porquê seu avô tinha uma ligação muito forte com esse lado espiritual. E é por isso que o Domek tem esse poder. E o avô do Domek é bem importante na reta final do anime e nos OVAs. E tanto na evolução do Watanuki. Bom, o Watanuki é jovem, né? Então lógico que ele ia ter interesses românticos. E a mina que ele é interessado se chama Himawari. Só que enquanto a Yuko pede para o Watanuki sempre depender do Domek para tudo, não vemos uma boa impressão quando se fala da Himawari. Ela deixa uma dúvida no Watanuki falando que a Himawari não é só deusa da sorte. Isso vai ser mais trabalhado do começo até o final da obra, onde vemos que a Himawari traz azar enorme para todos que se aproximam dela, trazendo até a morte. E como uma referência para você entender, é meio que o poder da Fuko de Undead Unlock. Só que em escala menor, né? Porém, sim, chega ao nível de uma pessoa acabar morrendo. Como vemos com o próprio Watanuki, que acaba escorregando e caindo da janela da escola e quase morreu. O cara tem sorte. A menina tem um Wonder of Food de Jojo. Depois desse acontecimento, o Watanuki é levado para a loja da Yuko, onde a Himawari e o Domek falam para Yuko curar ele. E assim foi feito. Porém tiveram que pagar um preço.
o Domeki pelo sangue que o Watanuki perdeu e a Himawari pelas feridas que foram feitas. E sim, por mais que a Himawari seja alguém que está sempre trazendo azar, é inconscientemente também. Enquanto o Domeki protege, ela quer matar ele. Mas ela não sabe controlar isso. Nisso o Watanuki entende que a Yuko disse pra ele aquele dia de que ela não era a deusa da sorte dele. Mas ele não liga, pois ele gosta da Himawari. E fala que mesmo assim ele ainda vai ficar perto dela. Temos alguns OVAs bem interessantes depois que contam um pouco mais sobre o futuro do Watanuki e como tudo se liga apresentado, sabe? Tinha um propósito pro Watanuki conhecer a Yuko e vemos isso no OVA XX Hou. Depois da morte da Yuko, o Watanuki vira o dono da loja, já crescido, inclusive começa a realizar e resolver problemas junto com o Domeki. Bom, a Yuko era bem inteligente, vemos várias vezes que ela sempre demonstra uma sabedoria absurda sobre tudo que está rolando. Para mim ela tem uma onipresença. Então talvez ela tenha escolhido ele assim que ele entrou na loja, pois sabia que a ligação deles ia ser muito forte. Enfim, é um anime que me marcou bastante e um dos meus antigos favoritos. Acredito que de muitos aí também. E se você não viu, eu indico ver na ordem que citei acima. Vamos enfim finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido e te deixado com vontade de ver XX-Holic, pois vale muito a pena. Garanto que você irá mudar a forma de ver algumas coisas. Bom, eu queria uma continuação, não sei se o mangá já terminou na época, eu nem pensei nisso, acabei esquecendo dessa obra na verdade. Mas vim aqui falar um pouco sem dar muito spoiler. Bom, fiquem bem e é como a Yuko disse, coincidência não existe. É simplesmente inevitável. Assim como você assistir XX-Holic será inevitável também. Até!